Fala pessoal, tudo beleza? Sou o professor Victor Moreira Lima e hoje nós vamos começar mais uma aulitia. Professor, repete seu nome, o senhor falou muito rápido. Victor Moreira Lima, sou eu mesmo, beleza? Antes de começar a nossa aulitia, vamos lembrar do quê? E eu vou escolher dessa vez esse personagem aqui, que é o personagem Google Meet. Esse íconezinho ali, pessoal, é o Google Meet. O que é isso? São as videoaulas, pessoal, que você tem que participar, que o seu professor está fazendo para você, tá certo? Entra lá no Classroom, acessa o link dessa videoaula e participe, que estão sendo bem bacanas. Eu mesmo estou fazendo as minhas, beleza? Outra coisa importante, quando você acessar a sua aula, tem lá um link da atividade que vai computar a sua presença. Importante também que você faça isso. Não tem acesso à internet? Vá até a sua escola para você retirar uma atividade impressa para continuar estudando, tá certo? Maravilha pura. Então, o que nós vamos ver hoje? A mesma coisa que nós vimos na aula passada. Duas aulítias sobre sistema impossível, né? Classificação do sistema linear, sistema impossível. Na aula de hoje, classificação do sistema linear, sistema impossível. Então, se você perdeu a aula passada, dá para assistir essa aula. Ah, professor, dá para ficar sem a aula passada? De forma alguma. Por quê? Porque tem coisas na aula passada que não vão ser faladas agora. Ah, professor, mas na mesma aula? Sim. Dividimos em duas justamente por ser um conteúdo bem denso, tá legal? Então é melhor ficar dividido em duas aulas para a aula não ficar muito longa e chatonilda de assistir. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da minha aula, beleza? Então, vamos que vamos. Olha só. Aqui, pessoal, a gente tem o quê? Uma classificação nesse formatinho bem bonitinho, tá? Sistema impossível. Nós vamos trabalhar isso hoje, beleza? O que são sistemas lineares, pessoal? Se você não sabe o que é um sistema linear, vou falar para você o que é. É um sistema formado por equações do primeiro grau. É isso, simplesmente. Ah, professor, então quer dizer que qualquer equação é um sistema? Não, para ser um sistema tem que haver duas ou mais equações. Só uma equação não é sistema. Duas ou mais já é um sistema. O que a gente vai trabalhar? O sistema impossível, onde não tem solução. Professor, nós vamos estudar algo que não tem solução? Sim, porque se a gente sabe que não tem solução, a gente não precisa ficar calculando. Tudo bem? É importante você saber essa classificação. Mesmo que seja uma classificação, sistema impossível, né? Nossa, impossível. Não, é possível você encontrar uma solução impossível. Eita, vou coçar a careca aqui. Como assim, professor? Você encontra um resultado, certo? Não um resultado numérico, mas você encontra um resultado analítico, você faz uma análise e mostra que para aquele resultado esse sistema não existe. Muito legal isso aí, tá certo? Regra de Cramer. O que é essa regra? É para encontrar de forma muito mais rápida isso aqui, que é esse cara, essa fração que eu estou procurando, onde o número de cima para um sistema impossível vai ser diferente de zero e o número de baixo para um sistema impossível vai ser igual a zero. Por exemplo, 3 sobre 0, sistema impossível. 4 sobre 0, sistema impossível. Menos 12 sobre 0, sistema impossível. Ah, professor, então qualquer número lá em cima por zero vai dar impossível? Quase. Qualquer número menos o zero. Porque 0 sobre 0 é possível indeterminado. Tá bom? Então, determinante da matriz incompleta associada ao sistema. Matriz incompleta, matriz dos coeficientes. DXI é o determinante obtido pela substituição na matriz incompleta da coluna I pela coluna formada pelos termos independentes. Justamente, esse segundo item aqui, se você não entendeu e assistiu a aula anterior, você vai lembrar que eu mostrei para vocês aquela matriz que a gente tirava a coluna e colocava os termos independentes. Então, assista as duas, que vai fazer o quê? A aula ficar mais completa. Tá bom? Olha ele de novo ali, nosso queridíssimo Cramer. Se você reparar, ele viveu pouco, né? 48 anos. Deve ter morrido de quê, esse senhor Cramer? Será que foi de uma cremada? Nada a ver, né, pessoal? Todo sistema normal tem uma única solução dada por sistema normal. Essa é a solução. Se você for encontrar, por exemplo, a incógnita desse problema, é assim que você faz. Determinante da matriz incompleta formado pelos coeficientes mais a coluna dos termos independentes menos a coluna do elemento x, divididos pela determinante da matriz incompleta de todos os coeficientes. Tá certo, galera?
Vamos de cara para um exercício 1, porque nesse exercício 1 você vai verificar que tudo isso que a gente tem falado vai fazer diferença. Vamos fazer a leitura do enunciado, que é muito importante. Determine A e B para que o sistema seja impossível ou incompatível. Que número que tem que valer A e que número tem que valer B para que esse sistema seja um sistema impossível. Beleza? Bom exercício, galera.
E aí, pessoal? Tudo beleza? Conseguiram fazer? O que nós vamos fazer sempre? Primeiro passo, encontrar o determinante da matriz incompleta, tá certo? Então vamos lá. Qual é a matriz incompleta? Pega os coeficientes da primeira coluna, 6 e 4, pega os coeficientes da segunda coluna, que é A e 4. Calcula o determinante. Aqui fica bem fácil, que é uma matriz 2 por 2, né? Então fica A vezes 4, com sinal contrário, mais 6 vezes 4, 24. Aqui a ordem não importa, você poderia fazer 6 vezes 4, que é 24, A vezes 4, que é mais 4A, troca de sinal, menos 4A. Isso aqui não é um resultado, porque eu não tenho uma igualdade, né? Só que eu tenho o que? Uma classificação. Para ser impossível, esse determinante aí tem que ser igual a quanto, pessoal? Tem que ser igual a 0. Porque é o número que está no denominador. Lembra que eu falei em cima, embaixo? Então, se 24 menos 4A for igual a 0, eu consigo calcular o A. Calculando o A, jogo o 4A para o outro lado. Perceba que aqui eu joguei o 24, não tem problema nenhum, tá bom? Jogo o 24 para cá, fica menos 24. Pego menos 4 multiplicando e passo dividindo. Um detalhe muito importante, o pessoal usa isso, pega o número multiplicando e passa dividindo. Essa é a forma correta? Não está errado. Matematicamente, se você for, por exemplo, estudar matemática lá no ensino superior, talvez as pessoas não vão falar isso. O que a gente fala aqui? Divide os dois lados por menos 4. Porque o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu pegar menos 4A e dividir por menos 4, vai dar A. Então, eu estou forçando a minha equação a subir com esse menos 4. Vocês ouvem bastante isso. Pega o número multiplicando e passa dividindo. Não está errado. Mas dependendo da complexibilidade dessa equação, fica mais difícil você pensar assim. Beleza? Então, pega o 4 negativo, joga para o outro lado dividindo, faz a divisão, dá 6. Ah, então A é igual a 6. Não. Se o A for igual a 6, o determinante da matriz incompleta será 0. E é isso que a gente precisa. Então, para que seja, lembra que a pergunta do problema dizia assim, vamos voltar lá, para que seja incompatível. Então, para que seja incompatível, o A tem que ser igual a 6. Beleza? Agora vamos atrás do B. Como? Pega o A e joga no lugar dele. O A vale 6, eu substituo aqui. Esse é um jeito de fazer. Tudo bem? Posso trabalhar com esse sisteminha, não tem problema nenhum. Como eu vou fazer aqui? Vou encontrar um mínimo múltiplo entre 6 e 4. Ah, o primeiro é 12, então eu multiplico 6 por menos 2 para em cima ficar negativo e 4 por 3 para ficar positivo igual a 12. Perceba que eu posso fazer outra conta. Eu poderia multiplicar, por exemplo, o 6 por 7, tá bom? Que daria 42, e encontrar um número vezes 4, que dá 42. Você pode usar, se você quiser, um número decimal, só que o interessante é o seguinte, quando você somar essas duas equações, você precisa aniquilar, anular as letras. Por quê? Porque você tem outra letra, você tem o B como termo independente. Então eu forcei isso a desaparecer e me ajudou, o sistema me ajudou, e eu cheguei nesse resultado. Que 0, porque eu corto todo mundo aqui embaixo, é igual a menos 24 mais 3B. Beleza? Daí eu consigo encontrar o B, tá? Faço aquela continha, jogo o B para um lado, 24 para o outro, etc. Regra de sinal, o B é igual a 8. Então, atenção. Sistema impossível, determinante tem que ser igual a 0 e o determinante daquela matriz sem os elementos de x tem que ser diferente. Deu diferente de 0. Portanto, para que esse sistema seja impossível, o A tem que ser igual a 6 e o B tem que ser diferente de 8. Atenção! Se o B for igual a 8, se você colocar 8 aqui, não fica 24 igual a 24? Isso é um sistema possível. Então, isso aqui não pode ser igualdade. Tem que ser, por exemplo, 27 igual a 24, 29 igual a 24. Tudo bem? Se for 24 igual a 24, dá possível. Por isso que a gente encontra o B igual a 8 e lá no resultado diz que tem que ser diferente. Isso é muito importante. Então, para o determinante ser 0, o A tem que ser igual a 6. E para o determinante da matriz, tirando aquilo tudo que eu já falei, B diferente de 8. Muito bom.
problema, anotem aí e vamos para o próximo. Beleza, pessoal? Sistemas homogêneos. O que é isso? Um sistema é homogêneo quando todos os termos independentes da equação são nulos. Termos independentes das equações, né? Faltou aqui a concordância, não tem problema, a gente corrige. Estão vendo que eu estou igualando tudo isso a zero? Tá certo? Maravilha? Beleza pura. O professor tem uma raiz quadrada ali, mas se a raiz quadrada eu mudar, fica 2 elevado a meio. Não é linear. Pessoal, o que você tem que olhar é o expoente da incógnita. Muito importante. Se você visualizou essa raiz de 2, muito importante. Tá bom? Então, sistema homogêneo, tudo igual a zero. Beleza? 0, 0, 0, agora por que a gente está falando deles? Se o sistema for homogêneo, sempre, 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 eu tenho como solução 0, 0, 0. Tá certo? Essa solução recebe o nome como solução trivial. Quando existem as demais soluções, são chamadas de não triviais. Tá, onde eu quero chegar? Se você tiver um sistema homogêneo, ele não pode ser impossível. Por quê? Porque já tem uma solução que é a solução trivial. Ah, então se ele falasse assim, classifique esse sistema impossível ou impossível. O sistema homogêneo não pode ser impossível. Por isso que eu trouxe isso para vocês. Beleza, pessoal? Exercício 2. Dê o valor de A para que o sistema seja impossível. Você já está craque nisso aí. Vamos embora? Agora é com vocês.
E aí, pessoal, bateu a saudade? Vamos resolver esse problema? Então vamos que vamos. Então, dê o valor de A para que o sistema seja impossível. Então lembrar, para ser impossível, eu tenho aquelas condiçõezinhas, tá certo? Primeiro, o que eu vou fazer? Vou fazer um ajuste. Vou ajustar essa matriz. Por quê? Porque aqui na primeira equação, eu tenho o termo independente do lado esquerdo, eu quero jogar ele do lado direito. Eu não tenho coeficiente para z. Se eu não tenho, é zero. Então eu coloquei aqui para você enxergar. Então isso aqui, pessoal, é um ajuste muito bacana. Ajuste feito, tá? Aqui, por exemplo, ó, o 5, eu joguei para o outro lado, ficou menos 5. Muito importante esse ajuste aí. Qual é a matriz dos coeficientes? A conhecida matriz incompleta. É a matriz que contém os coeficientes das incógnitas. Então, A, 2 e 4, mais 1, menos 1, mais 1. Agora eu vou olhar a ajustada para facilitar, tá vendo? 0, 1 e A. Tá vendo que a ajustada faz a diferença? Se eu não tivesse colocado, até eu ia comer uma bola aqui, né? Eu ia olhar e falar, opa, beleza? Então vamos que vamos. Então, matriz de coeficiente. Vamos encontrar o determinante. Perceba que aqui eu estou utilizando a regra de Sarros, tá certo? Faça a multiplicação dessas colunas. Opa, adiantei um pouquinho, desculpa. Olha só, A vezes menos 1 vezes A dá menos A ao quadrado. Caímos numa equação de segundo grau. Que bacana, né? Falando de matriz, caímos numa equação de segundo grau. Agora aqui, 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. 0 vezes 2 vezes 1 dá 0. Diagonal secundária aqui. 0 vezes qualquer coisa já deu 0. A vezes 1 vezes 1, sinal trocado, menos A. 1 vezes 2 vezes A, mais 2A, sinal trocado, menos 2A. Igualei a 0 porque é a condição, tá certo? Condição para que seja possível. Então vamos que vamos. Só que quando eu resolver isso aqui, eu vou cair numa equação de segundo grau, que eu já ajustei aqui para vocês. Tá vendo que está bem ajustadinha, né? Então o que eu faço? Eu preciso usar aqui, você pode fazer por soma e produto, você pode fazer por Bhaskara, você pode fazer fatorando, né? Não há só uma forma de você resolver uma equação de segundo grau, tá certo? Tem várias formas. Então aqui eu estou usando Bhaskara, que é a mais comum. Então eu peguei aqui o termo b, que é menos 3, o termo b ao quadrado, e vou fazendo isso aí, está bem tranquilo, né? O a, que é menos 1, o c, que é 4, e fiz a continha, certo? Vamos para dentro da nossa raiz, né? Para dentro do nosso radical. O nome disso aqui chama radical, beleza? O que está dentro, radicando. Então, vamos olhar. Menos 3 ao quadrado, 9, certo? Guardo 9. Menos 4 vezes menos 1, mais 4 vezes 4, 16. 16 com 9, 25. Fica feliz, certo? Então, aqui eu estou somando 9 com 16, que dá 25. Tudo bem? Agora, fora do meu radical. Menos b, né? Porque o b já é negativo, eu tenho menos fora. Menos vezes menos, mais, tá bom? Lá embaixo, no denominador, 2 vezes o a é menos 1, então 2 vezes menos 1. Beleza? Fazendo isso bem tranquilinho, que vocês já fizeram várias vezes. Agora, olha só, pessoal, como eu tenho aqui 25, raiz de 25 é um número quadrado perfeito. Então, eu vou ter duas raízes reais e distintas, né? Uma diferente da outra. Então, para a primeira raiz, 3 mais 5, 8, divididos por menos 2, menos 4. Para a segunda raiz, 3 menos 5, menos 2, divididos por menos 2, mais 1. Então, eu tenho dois valores aí. Então, agora que você tem que estar atento. A solução para que o sistema seja impossível é tanto para o A sendo igual a menos 4, quanto para o A sendo igual a 1. Tudo bem? Porque eu tenho dois valores numa equação de segundo grau. Isso é muito importante que você perceba. Beleza? Exercício 3, pessoal, vamos ver se cai numa equação de segundo grau ou não. Agora, se cair, você já sabe como resolver, tá certo? Para quais valores de K o sistema linear é impossível? A mesma ideia, faça o ajuste do sistema e tenho certeza que você vai conseguir. Bom exercício, pessoal!
Fala, turminha! Conseguiram fazer? Primeiro, aconselho vocês a fazer a matriz ajustada, tá bom? Matriz ajustada. Deu um enrosco na língua aqui. Então vamos que vamos. Olha só. Tcharam! Sistema ajustado. Por quê? É importante que você enxergue isso aqui. Vou voltar lá no slide anterior. Perceba que x, y, z, e cadê aqui o x? Ele não está aqui? Tá sim. Como que ele está para vocês? 0x. Porque daí quando você vai escrever o coeficiente do x, você enxerga que é 0. Então a matriz incompleta fica mais fácil de ser visualizada. Olha lá. Matriz dos coeficientes. Quem são? 1, 3 e 0, 1, 3 e 0, 1 menos 1 e 1, 1 menos 1 e 1, 1, 2 e K, 1, 2 e K. Detalhe importante. Professor, por que o K não é a incógnita e o Z é a incógnita? Boa pergunta. As incógnitas são aqueles valores que se repetem nas equações, tá certo? O K não se repete em todas. Se o K se repetisse em todas e fosse um termo independente de Z, de Y, de X, de Y, de Z, ele também seria uma incógnita. Só que daí você teria um sistema 4x4. Tá bom? Importante isso aí. No caso aqui, o K é o coeficiente do Z. Beleza? Ah, professor, é confuso. É porque são letras, né? Então, para você fazer análise, olha isso. X, Y, Z. Opa, embaixo também tem X, Y, Z. Então, aqui vai ser X, Y, Z. O que não for é o coeficiente. Tá certo? Beleza. Vamos calcular a matriz? Regra de Sarros. Multiplica 1 vezes menos 1 vezes K menos K. 1 vezes 2 vezes 0, 0. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Agora, no outro lado, trocado. 1 vezes menos 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2 vezes 1, 2, sinal trocado, menos 2. 1 vezes 3 vezes K, 3K, sinal trocado, menos 3K. Iguala isso a 0, por quê? Para encontrar o K e porque é a nossa condição para que isso seja impossível, né? O número de baixo, que é o determinante, tem que ser igual a 0, da fração, lá da regra de Cramer, lembra lá? Então, igualando isso a 0, menos K com menos 3K, menos 4K, 3 com menos 2, 1. Joga 1 para lá, fica mais 1. Opa, desculpa. Joga 1 para lá, fica menos 1. Divido menos 1 por menos 4, dá mais 1/4. Esse processo aí dos sinais, eu conto que vocês já saibam fazer isso, tá bom? Por isso que, novamente, aqui eu não fiz linha por linha. Aqui eu jogo 1 para o outro lado, fica menos 1. Divido menos 1 por menos 4, que dá mais 1/4. Tá certo? Então, se K for igual a 1/4, olha a forma que eu apresentei para vocês essa solução. K pertence aos reais, tal que K é igual a 1/4. O que é isso? Para quais valores de K o sistema é linear e impossível? Quais são os valores de K? Vamos ler matematicamente. O K precisa estar dentro do conjunto dos números reais. E esse K só pode ser igual a 4. Isso aqui é a forma padrão, pessoal, quando você está trabalhando com solução. Matematicamente falando, a solução é apresentada dessa forma, certo? Então, em todos aqueles exercícios, vou voltar aqui bem rapidinho, tá? Aqui, por exemplo, a solução seria A, né? A pertence aos reais, tal que A igual a menos 4 e A igual a 1. Então, você teria dois resultados aqui na sua solução, tá certo? Ah, acabou-se que era doce, quem comeu se arregalou-se. Então, o que a gente viu nessa aula? Classificação de sistema linear, sistema impossível. E o que nós vamos ver na próxima aula? Pessoal, semando conhecimento. Os professores estão dando aula na Lua, estão dando aula em Marte, dentro do mar, embaixo da terra. É uma loucura para você aprender de verdade, tá certo? Fazendo o possível para que nessa semana aí, que está chegando, certo? Você aprenda geometria no cotidiano. E eu acredito que a gente vai se ver nessa aula, tá bom? Pessoal, fiquem bem. Um grande sucesso na vida de vocês. Um beijo e até!